Olá a todos, eu sou o autor do blog Sem Sentido e decidi fazer esta apresentação para explicar àqueles que serão, no meu entender, os grandes problemas da crise económica que vai resultar da pandemia que estamos a viver atualmente e as soluções que poderiam ajudar a mitigar os efeitos nefastos desta mesma crise. Antes de começar a falar propriamente da crise económica que aí vem, gostaria de fazer uma breve distinção entre economia de troca e economia monetária. Uma economia de troca é uma economia onde se trocam bens por outros bens, e uma economia monetária é uma economia onde se trocam bens por moeda. Para simplificar a explicação do funcionamento de uma economia de troca, consideremos, por exemplo, que existiam apenas três agentes económicos: um agricultor que produzia batatas, um pescador que produzia peixe e um suinicultor que produzia carne. Suponhamos agora que a produção diária do agricultor era de 12 batatas, a do pescador de um peixe e a do suinicultor de 3 fatias de carne. Admitamos ainda que a relação de troca de bens era a seguinte: o agricultor tinha de dar 12 batatas ao pescador para receber em troca um peixe, o pescador tinha de dar um peixe ao suinicultor para receber em troca 3 fatias de carne, o agricultor tinha de dar 12 batatas ao suinicultor para receber em troca 3 fatias de carne. Imaginemos agora que o Banco Central decidia criar 12 moedas metálicas, no valor simbólico de €1 cada, para injetar na economia através do agricultor. Como é que o Banco Central injetaria os 12 euros nesta economia? Pois bem, numa economia monetária, o Banco Central injeta dinheiro na economia comprando títulos de dívida. Não havendo títulos de dívida, o Banco Central poderia, por exemplo, dar 12 euros ao agricultor em troca de 12 batatas, com a garantia de que ele poderia adquirir com os 12 euros o mesmo que adquiria com as 12 batatas. O que é que o agricultor poderia fazer no dia seguinte? Poderia comprar um peixe ao pescador pelo valor de 12 euros, cujo valor real era equivalente a 12 batatas. Por sua vez, o pescador poderia comprar 3 fatias de carne ao suinicultor pelo valor de 12 euros e o suinicultor poderia comprar 12 batatas ao agricultor pelo valor de 12 euros. Outra alternativa seria o agricultor comprar 3 fatias de carne pelo valor de 12 euros, o suinicultor comprar um peixe pelo valor de 12 euros e o pescador comprar 12 batatas pelo valor de 12 euros. Com a introdução de moeda na economia e a respectiva passagem de economia de troca à economia monetária, teríamos então uma economia com 12 batatas ao preço de €1 cada, um peixe ao preço de 12 euros e 3 fatias de carne ao preço de 4 euros por fatia. Isto significaria que os rendimentos e os consumos diários do agricultor, do pescador e do suinicultor seriam todos iguais a 12 euros. Imaginemos agora que o Banco Central decidia injetar mais 12 euros nesta economia. O agricultor receberia mais 12 euros em troca de 12 batatas e ficaria com um rendimento total igual a 24 euros. Com 24 euros, o que é que o agricultor poderia fazer? Poderia, por exemplo, comprar um peixe e 3 fatias de carne. Pagaria 12 euros pelo peixe e 12 euros pelas 3 fatias de carne. Por sua vez, o pescador, ao receber os 12 euros pelo peixe, poderia, por exemplo, ir junto do suinicultor comprar 3 fatias de carne. Contudo, como o agricultor já se tinha antecipado a comprar a carne, o pescador não poderia efetuar esta transação. Restava-lhe, portanto, comprar as 12 batatas do agricultor pelo valor de 12 euros. Por fim, o suinicultor, que já não tinha carne para consumir, mas que tinha um rendimento de 12 euros, poderia ir junto do pescador comprar peixe, mas não haveria peixe para ele comprar, porque o agricultor já o tinha comprado. Poderia também ir junto do agricultor comprar batatas, mas também não haveria batatas para ele comprar, porque o pescador já as tinha comprado. O circuito económico de transações seria dado por este esquema. Ou seja, dos três agentes económicos, o suinicultor seria o único que não poderia consumir, apesar de ter um rendimento igual a 12 euros. Resumindo, teríamos então que, com um rendimento diário igual a 24 euros, o consumo do agricultor seria igual a 24 euros por dia. Com um rendimento diário igual a 12 euros, o consumo do pescador seria igual a 12 euros por dia. E com um rendimento diário igual a 12 euros, o consumo do suinicultor seria igual a zero. Ou seja, teria de passar fome pelo menos por um dia.
O que é que aconteceria no dia seguinte? Admitindo que nem o agricultor nem o pescador conseguiriam aumentar a sua produção, o suinicultor aumentaria o preço até que o agricultor tivesse de gastar todo o seu rendimento para comprar a carne e assim deixasse o peixe para ele comprar e consumir. Qual seria o novo preço da carne? 8 euros por fatia, ou seja, 24 euros pelas 3 fatias. Com a subida do preço da carne, o agricultor teria de pagar agora 24 euros pelas 3 fatias de carne. Com 24 euros, o que é que o suinicultor poderia fazer? Poderia comprar um peixe e 12 batatas. Pagaria 12 euros pelo peixe e 12 euros pelas batatas. Por sua vez, o pescador, que já não tinha peixe para consumir, mas que tinha um rendimento de 12 euros, poderia ir junto do agricultor comprar batatas, mas não haveria batatas para ele comprar porque o suinicultor já as tinha comprado. Poderia também ir junto do suinicultor comprar fatias de carne, mas também não haveria fatias de carne para ele comprar porque o agricultor já as tinha comprado. O circuito económico de transações seria então dado por este esquema, ou seja, dos 3 agentes económicos, desta vez era o pescador que não poderia consumir, apesar de ter um rendimento igual a 12 euros. O que é que aconteceria nos dias seguintes? Admitindo uma vez mais que nem o agricultor nem o suinicultor conseguiriam aumentar a sua produção, o pescador aumentaria o preço até que o suinicultor tivesse de gastar todo o seu rendimento para comprar o peixe e pudesse deixar as batatas para ele comprar e consumir. Qual seria o novo preço do peixe? 24 euros. Quando o agricultor se apercebesse do aumento dos preços do peixe e da carne, faria exatamente o mesmo com as batatas. Aumentaria o preço para 2 euros por batata, ou seja, 24 euros pelas 12 batatas. Resumindo e concluindo, uma duplicação da oferta da moeda faria com que os preços duplicassem. É certo que o rendimento também duplicaria e que os agentes económicos continuariam a conseguir consumir exatamente o mesmo, mas imaginem, por exemplo, que antes desta injeção de moeda, o agricultor tinha uma poupança de 48 euros. Antes do aumento dos preços, o agricultor conseguia comprar 4 peixes. Com o aumento dos preços, já só conseguiria comprar 2. Ou seja, em termos reais, o valor da sua poupança passaria a ser metade. E é exatamente este um dos grandes problemas da inflação: a deterioração das poupanças. Para além disso, numa economia monetária, não é garantido que o aumento dos preços origine um aumento do rendimento na mesma proporção. Também não é garantido que uma injeção de moeda não faça aumentar a produção em termos reais. Mas para isso, é preciso que os produtores tenham como aumentar a sua produção. E é exatamente sobre isto que eu vou falar de seguida. Porque numa economia não existem apenas batatas, peixe e carne, analisemos agora o mercado agregado de bens de uma economia onde os bens se trocam por moeda. No mercado agregado de bens, nós temos de um lado a procura agregada, que representa todos os consumidores, e do outro a oferta agregada, que representa todos os produtores. O que é que nos diz a curva da procura agregada? Que quanto maior é o preço, menor é a quantidade que os consumidores estão dispostos a consumir. O que é que nos diz a curva da oferta agregada? Que quanto maior é o preço, maior é a quantidade que os produtores estão dispostos a produzir. Da interação entre todos os consumidores e todos os produtores, resulta o equilíbrio, em que a produção total da economia em termos reais é dada por Y asterisco e o índice de preços da economia é dado por P asterisco. Pois bem, com a pandemia e o encerramento temporário das empresas, a oferta agregada sofrerá inevitavelmente um choque negativo. Graficamente, a curva S deslocar-se-á para a esquerda e se nada se fizer para contrariar este choque na produção, o novo equilíbrio será dado por P1, Y1. Quais serão as consequências imediatas? Uma queda no produto real e um aumento do nível de preços. Tanto maior será a queda no produto real e o aumento no nível de preços, quanto maior for o choque negativo na oferta agregada. E no caso desta pandemia, parece que o choque na oferta agregada será enorme. Com a queda do produto real e o aumento dos preços, assistiremos a um aumento inevitável da taxa de desemprego e a uma queda do poder de compra da população em geral. Depois disto, a pergunta que se impõe: é possível contrariar a queda do produto real e o aumento do nível de preços de uma economia depois de um choque negativo na oferta agregada? Sim, é possível, mas no caso em concreto desta pandemia, eu acho que não.
No entanto, há quem assim não pense e esteja a fazer tudo por tudo para contrariar os efeitos nefastos deste choque negativo na oferta agregada. Pouco depois desta pandemia ter atingido os Estados Unidos e começado a causar o medo entre os diferentes agentes económicos, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou uma injeção de moeda na ordem de 1,5 bilhões de dólares. Poucas semanas depois, foi o Banco Central Europeu a anunciar uma injeção de moeda na economia na ordem dos 750 mil milhões de euros. Só para que tenham a noção da quantidade de moeda que estes dois bancos centrais pretendem injetar na economia, a população dos Estados Unidos é de cerca de 330 milhões de habitantes. Ou seja, uma injeção monetária de 1,5 bilhões de dólares nos Estados Unidos equivale a cerca de 4.500 dólares por habitante. Na zona euro, com uma população a rondar os 340 milhões de habitantes, a injeção monetária equivale a cerca de 2.200 euros por habitante. Ora bem, de acordo com o gráfico, o que é que os bancos centrais dos Estados Unidos e da zona euro estão a tentar fazer? Estão a injetar dinheiro na economia para que a procura agregada aumente e estimule a produção. Graficamente, a curva da procura agregada deslocar-se-á para a direita e o produto real será superior ao que seria se não houvesse estas injeções de moeda, passando de Y1 para Y2. O problema é que, com esta medida, os preços aumentam mais do que se não se injetasse dinheiro na economia, passando de P1 para P2. É verdade que mais vale ter uma produção com preços mais elevados do que não ter produção e o preço ser zero, mas o ideal é que se consiga um meio termo e neste momento, com esta pandemia, não me parece que a injeção monetária seja a melhor forma de se alcançar um meio termo. Muito pelo contrário. Acho que há a pior de todas as formas. E porquê? Porque, com o encerramento temporário das empresas, dar dinheiro aos agentes económicos para que a procura agregada aumente não provoca qualquer estímulo na produção, porque os trabalhadores que estão em casa sem produzir continuarão a não produzir depois desta medida. Graficamente, isto significa que, enquanto os trabalhadores estiverem em casa, a oferta agregada não será positivamente inclinada para um nível de preços acima de P1, mas sim vertical. Neste caso, qual será então o verdadeiro impacto destas injeções de moeda nas economias dos Estados Unidos e da Europa? Inflação ou até mesmo hiperinflação. O produto real ficará aproximadamente igual ao que ficaria se não houvesse uma injeção de moeda, ou seja, Y1, mas o nível de preços aumentará muito mais, passando de P1 para P3. Resumindo, estávamos inicialmente no ponto A antes da pandemia. Com a pandemia e o choque negativo na oferta agregada, passamos para o ponto B. Com a injeção de moeda na economia, passamos para o ponto C. Consequências desta política monetária. Primeira, inflação elevada ou até mesmo hiperinflação. Segunda, perda de poder de compra dos consumidores. Terceira, deterioração das poupanças. Se não acreditam nisto, vejam o caso da Venezuela, que chegou ao ponto de gastar muito mais papel para produzir as notas de Bolívar que eram necessárias para comprar um rolo de papel higiênico, do que para produzir o próprio rolo de papel higiênico. Esta é a imagem de marca da hiperinflação na Venezuela. Para contrariar o problema da elevada inflação, há quem ache que a simples fixação de preços máximos por parte do governo seria uma solução. Olhando para o gráfico e admitindo que estávamos então no ponto C, a fixação de preços máximos equivalentes, por exemplo, a um nível de preços igual a P1, faria com que os preços diminuíssem de P3 para P1, mas a produção ficasse exatamente igual. A consequência seria que agora passaria a haver escassez de bens, dada pela diferença entre o ponto B e o ponto D. Além do mais, se era para ficarmos com o mesmo nível de produção, mais valia deixar as coisas como estavam inicialmente, antes da injeção de moeda. E se nada se fizer para contrariar o choque negativo na oferta agregada? Qual será o cenário? Ora bem, o cenário será este. Primeiro, desemprego e perda de rendimento. Segundo, perda do poder de compra. Terceiro, cenários de pobreza extrema e de muita fome. Se em 1929, com a Grande Depressão, a imagem de marca foi esta, temo que em 2020, com a crise económica que se aproxima, a imagem de marca possa ser esta. Isto significa que estamos condenados e que não há nada que possamos fazer para ultrapassarmos a crise económica que aí vem?
Não. Na verdade, acho que há muita coisa que poderíamos fazer para ultrapassar a crise económica que vamos enfrentar, mas duvido muito que as medidas que se seguem sejam do agrado de alguém. Primeiro, abdicar dos nossos direitos e deveres. Que direitos e deveres? Por exemplo, dos nossos direitos enquanto trabalhadores ou credores e dos nossos deveres enquanto empresários ou devedores. Os trabalhadores e credores terão de aceitar o facto dos seus empregadores e devedores não poderem pagar salários nem amortizarem as suas dívidas neste período em que estamos fechados em casa sem trabalhar. Eu sei que o Governo já aprovou medidas que permitem o deferimento do pagamento dos impostos por parte das empresas ou o pagamento das prestações da casa ao banco por parte das famílias, mas a verdade é que estas medidas não serão suficientes. É necessário que as medidas abranjam os demais setores de atividade, onde existem credores e devedores, e mais importante do que isso, que não seja um diferimento, mas sim um perdão. O Governo já veio dizer que vai suportar 70% dos salários dos trabalhadores das empresas que estiverem em layoff. Mas até quando? Nem 2 meses deve aguentar. Além do mais, como é que as empresas vão suportar o pagamento de 30% dos salários dos seus trabalhadores se eles vão estar em casa e a sua produção será nula? Eu sei que há quem defenda a emissão de Corona Bonds como uma espécie de plano Marshall, mas a questão é que o plano Marshall serviu para que um país rico como os Estados Unidos reconstruísse os países aliados mais afetados pela Segunda Guerra Mundial. Na Europa, onde é que estão os países ricos que não serão afetados por esta pandemia? Alemanha? França? Não me parece. E se me dizem que a solução seria financiar a emissão de Corona Bonds através da impressão de mais moeda, então é porque não perceberam nada do que eu falei anteriormente. Segundo, rendimento mínimo para os mais pobres. É aqui que entra o Estado Social, para ajudar os mais pobres, aqueles que vão perder o seu emprego, o seu rendimento e não vão ter o que comer. Terceiro, apostar na produção nacional de bens essenciais. Não se sabe durante quanto tempo é que esta pandemia vai aguentar e, por isso, é importante que tenhamos uma economia de subsistência. Muitos de nós temos um terreno, uma horta à porta de casa ou até mesmo um canteiro, e por isso o melhor mesmo é começarmos a cultivar bens essenciais. Sim, eu sei que estas medidas são aparentemente translocadas, mas a situação atual não é para menos. E só assim é que eu acredito que poderíamos ultrapassar a crise económica que vamos enfrentar e voltar a atingir o nível de produção que tínhamos antes desta mesma crise. E assim dou por terminada esta apresentação. Obrigado pela vossa atenção.